Olá, boa tarde. Me chamo Tia Gil, faço parte do Ministério Infantil MQV, sou esposa do tio Marcelo. Estou aqui mais uma vez compartilhando com vocês o livro Viver Familiar Saudável, uma palavra de equilíbrio. Alimentar os filhos com a palavra. Como podemos guardar os filhos quando crianças e adolescentes e quando jovens? Ensinando-lhe a palavra de Deus. Entretanto, o ensinar a que me refiro não está relacionado com a transmissão de regulamentos e mandamentos. No Antigo Testamento era assim. A palavra de Deus era passada como lei, estatutos, mandamentos, mas isso mudou no Novo Testamento. A palavra de Deus agora é para nos alimentar. Deve ser transmitida como comida e bebida. Ela é agora o pão que se come ou a água que sacia a sede, como ocorreu no caso da mulher samaritana registrada no Evangelho de João, capítulo 4. Essa é a palavra que devemos dar a nossos filhos a fim de que a observem e guardem no coração. A maior responsabilidade dos pais. Cuidar do filho é a maior responsabilidade que Deus confiou ao ser humano. Você pode ter grandes responsabilidades profissionais, mas a maior responsabilidade do pai é cuidar do filho. Ser pai e mãe é a maior profissão de todo o universo. Você pode ser um bom profissional, mas em casa você precisa ser um bom pai. O filho não espera que o pai exerça em casa a profissão de médico, de engenheiro, vendedor e advogado. Ele espera que seja pai. Essa é a maior incumbência de Deus aos pais. Por isso precisamos valorizar mais os filhos. Nós não conseguimos calcular o valor real de um filho. Não há preço que pague por ele. Podemos ter várias responsabilidades, inclusive na igreja e na obra de Deus, mas não podemos sair e fazer a obra de Deus, ajudar milhares de pessoas e deixar os filhos abandonados, descuidados, sem suprimento espiritual. Esse é o maior fracasso de um servo de Deus. Viver assim é como abrir duas portas em nossas casas. A porta da frente, por onde saímos para fazer a obra de Deus, e a outra porta dos fundos, por onde nossos filhos saem e abandonam o Senhor. Os primeiros anos da vida de um ser humano são cruciais. Até que a criança complete 6 anos, ela precisa ser guardada com bastante dedicação pelos pais, como propriedade exclusiva deles. Aqueles que não investem em ensinar a palavra de Deus, os princípios bíblicos, os costumes saudáveis para uma criança, até os 6 anos de idade, terão problemas com os filhos na juventude e depois, quando se casarem. Até os 6 anos de idade, muitos elementos do caráter são forjados neles. Nesse período, podemos ajudá-los em diversos itens. Aos 11 anos de idade, o caráter deles já está formado. Aqueles que não se empenharam em moldar o caráter do filho no período adequado terão problema mais tarde. Se quando ele mediu, em vez de ajudá-lo seriamente, você achou bonitinho, deu risadas, por certo colherá problema no futuro. Ou se, quando ele falava mais alto do que a mãe, ou no mesmo nível dos pais, você não o disciplinou, sem dúvida colherá
frutos amargos mais tarde. Que os pais têm feito em casa? Estão assumindo a maior responsabilidade que Deus lhes deu? Os pais de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. 1 Samuel 2,12. Eli era sacerdote, um homem de Deus, mas seus filhos não se importavam com o Senhor. Mas adiante lemos, e disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama é esta que ouço. Estai fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será o árbitro, pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Versículo 23, 25. Eles eram rebeldes, insubmissos, transgrediam a palavra de Deus e não davam ouvido às palavras de seu pai. Que pai gosta de receber um telefonema de alguém relatando as transgressões de seus filhos? Isso traz alegria para algum pai? É bom ouvir relatos de coisas negativas dos filhos? Estou me referindo a pais cristãos e filhos de sacerdotes, dos que servem o Senhor. Hoje, nós que servimos o Senhor, somos os sacerdotes do Novo Testamento e nossos filhos precisam trilhar conosco esse caminho. O trecho seguinte diz: Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito. Na casa de Faraó, eu o escolhi dentro de todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem a minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Era tu eles vos envergonhardes de melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. 1 Samuel 2, 27 e 29. Aqui está o problema. Nós precisamos honrar, dar glórias a Deus e nos voltar a Ele. Quando os filhos estão errados, precisamos corrigi-los. Quando desobedecem, precisamos discipliná-los. Eli honrava demais os filhos e os amava com amor egoísta, carnal, humano e limitado. Não podemos ser pais superprotetores. Devemos entregar os filhos ao Senhor. Eli amava o Senhor. Era fiel no serviço do templo, mas não conseguia ensinar seus filhos. Precisamos ensinar os filhos, conduzi-los ao caminho do Senhor.